Então, pega a palavra de Deus. Abra comigo em 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo. Segunda carta do apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3. Todos me ouvem? Aí no fundo, tá chegando aí? Beleza. Estou me recuperando ainda de uma gripe, a garganta não ajudou muito. Não sei se vocês perceberam quando eu estava cantando. Mas vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Quem não achou, diga: me ajuda, Jesus. Todos acharam. Vamos ler. Preste atenção. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Serão religiosas apenas de aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Deus, não por mim, mas que o Senhor possa me usar, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, para que somente ao Teu santo e poderoso nome, ó Deus, seja rendida toda a glória e toda a honra, ó Deus, em nome de Jesus. Que a palavra ministrada hoje, ó Pai, encontre no coração de cada um aqui, ó Deus, uma terra fértil, e que o Senhor possa fazê-la, Pai, frutificar, ó Deus, e produzir frutos em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor, graças a Deus. Pode sentar. Eu sei que é ruim demais, mas cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: tá acordado, né? Cutuca, tá acordado, né? Eu vou te colocar de guardião. Se a pessoa der uma pescadinha, você assim, opa. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra, vamos à ministração da palavra. A Bíblia, uma vez eu ouvi, e é a mais pura verdade, que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Talvez a Bíblia é mais atual que o jornal de daqui a um mês. A matéria que vai sair daqui a um mês, a Bíblia já estava falando lá atrás, foi escrita há muito tempo. E o apóstolo Paulo, ele sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele alerta Timóteo e alerta também a igreja do Senhor, que somos nós, que nos últimos dias acontecerá todas essas coisas aqui que nós lemos. Os últimos dias são os nossos dias, amém? Esses dias difíceis que ele disse são os nossos dias. Quando você estava ouvindo, quando você estava lendo, você lembrou de alguma coisa que aconteceu, que você viu, né? Pessoas que serão arrogantes, pessoas que só amam a si mesmas, pessoas que já não amam mais a Deus, elas não perdoam, elas caluniam, elas traem os amigos. Alguém já teve um amigo que talvez te deu um abraço e uma facada nas costas? Só eu? Tem alguém aqui? Misericórdia. Eu já ia orar, falei, eu acho que é só comigo. Enfim, a Bíblia, ela é super atual. A Bíblia é super atual. Isso revela, eu achei até interessante quando Deus está no negócio, né? Bem penteca falando agora. Quando Deus está no negócio, é interessante que parece que tudo está casado, parece que tudo está sendo falado e acontecendo no culto, como se fosse, vamos combinar aqui. A gente fez uma reunião antes. O Rafa, quando me convidou, ele só falou: Alex, é tal dia, tal hora, você traz uma mensagem. E essa mensagem já estava na minha cabeça há um tempo. Estava lendo, estudando. Eu já tinha ideia disso. Eu falei, então beleza. E quando eu chego na igreja está tudo certo. Parece que é uma engrenagemzinha. E assim como foi ministrado aqui na dança, essas coisas revelam uma inversão de valores tremenda na nossa sociedade.
né? A igreja ela acaba sofrendo e o mundo acaba prevalecendo, é uma inversão de valores, mas tudo isso. E se nós formos analisar a nossa sociedade, nós vivemos em tempos que os valores são invertidos. Os filhos já não têm mais os seus pais como heróis. Antigamente, tô parecendo velho, né? Tô com um sapatinho de velho. Meu pai tem um igualzinho. Eu já veio assim a alma de velho já junto. Mas antigamente, pelo menos eu ouço isso. Quando você perguntava para uma criança, você quer ser que nem seu pai? Claro que eu quero, esse era o alvo da criança. Eu quero ser forte, eu quero ser corajoso, eu quero ser trabalhador, eu quero prover o alimento à minha família. Hoje você pergunta, você quer ser que nem quem? A criança, eu quero ser que nem o Neymar, né? As coisas estão invertidas. Os filhos já não têm os pais em autoestima. Não é verdade? Os pais podem confirmar isso, né? Aquela coisa de pai chato, mas é a realidade. Hoje as crianças, os jovens, eles preferem ouvir o conselho de pessoas na rua, pessoas que talvez não têm nem são gabaritadas para responder esses conselhos, do que os seus pais. Assim como o pastor falou, os pais, eles darão conta assim dos filhos. Já pensou no dia do juízo? Nós também vemos inversão de valores, claro, salvo os seus extremos. É claro que acontece muitos extremos, mas é interessante você ver pessoas torcendo pelos bandidos. Já percebeu isso? A pessoa torce pelo bandido e o policial que é o errado. Torce pelo bandido e quem pratica a justiça, esse está totalmente errado. São valores invertidos. Esses dias eu estava vendo no celular aqui, passeando pelo jornal, lendo. Eu não gosto de ver muita televisão, porque é muito sensacionalista. Eu estava lendo, aí parou numa matéria que eu falei, meu Deus do céu, é o fim do mundo mesmo. Porque na matéria falava assim: Pablo Vittar concorre a mulher mais sexy do Brasil de 2018. Tá estranho esse negócio, não tá? E continuando a matéria falava assim: Tammy Gretchen também concorre ao homem mais sexy de 2018. Tá invertido o negócio, né? Não seria o contrário, mas as coisas são assim. Nós vemos a tal da ideologia de gênero. São coisas que têm entrado na sociedade, têm corrompido a sociedade. O bom já não é mais bom. As pessoas odeiam as coisas boas. Se você é um crente, pratica a palavra de Deus e tenta fugir do mal, você é um careta. Você não vai beber com a gente? Não quero não. Eu não quero fazer isso não quero desagradar a Deus. Você é um careta. Você que está errado. Está todo mundo aqui bebendo, aqui da empresa, só você não vai vir. São valores invertidos. São valores invertidos. Infelizmente está arraigado na nossa sociedade. E tomar a nossa sociedade como padrão de identidade causa confusão na mente do indivíduo. Porque talvez hoje a sociedade fala que é igual ao modelo de beleza. Há um tempo atrás as mulheres mais rechonchudinhas, as mulheres mais fortinhas, elas eram tidas como as mulheres mais bonitas e mais belas. Você vê na Idade Média, você vê estátuas de mulheres mais fortinhas, elas eram um padrão de beleza. As mulheres magras, elas tinham algum problema. Peraí, está com alguma doença. Ser gorda era sinônimo de prosperidade, né? Eu tô chegando a ser próspero, né? Hoje já é totalmente ao contrário. Você vê aquelas modelos raquíticas, praticamente magrinhas. Dá vontade de falar: moça, você não quer uma sopa? Você não quer um pãozinho? Não sei. Enfim, a sociedade, se você for por aquilo que a sociedade dita, calma, o pessoal mais cheinho, o pessoal mais magrinho, não me odeio, estou falando da sociedade, tá? Mas se você for pela sociedade, pelos padrões da sociedade, a sua cabeça vai pirar. Porque talvez hoje você é um ser humano e amanhã no jornal da Folha de São Paulo aparece: o termo ser humano, ele é pejorativo. As pessoas se sentem mal quando são chamadas de seres humanos. Agora somos todos goiaba. Somos uma raça de goiabas. É uma coisa de louco. Se a gente for pelo que a sociedade diz, ela muda toda hora. E isso causa uma confusão extrema na cabeça das pessoas. E perguntas essenciais que todo ser humano faz, que fazem parte de um processo de autoconhecimento, de autorrevelação. Perguntas como: quem eu sou?
Qual é a minha identidade? Qual o meu propósito? Essas perguntas cada vez mais elas se tornam mais difíceis de serem respondidas. Você pode ver pelo boom que aconteceu, hoje talvez nem tanto, pelo menos no meu ponto de vista, mas o boom, sei lá, de alguns meses atrás, profissionais que tratam disso. Até mesmo o IPD foi criado por conta disso, visando isso, não, Instituto de Propósito e Desenvolvimento aqui da igreja. Mas você vê o tanto de profissionais, de coachings, de psicólogos. Antigamente você ouvir de psicólogo era difícil, hoje você vê um consultório em cada esquina, porque as pessoas elas estão perdidas, porque as pessoas elas estão dentro da sociedade, a sociedade está ditando as regras, e toda hora muda, toda hora acontece alguma coisa, as pessoas já não sabem mais quem são. É por isso que acontece congressos, conferências, palestras, workshops, para tentar ajudar as pessoas. Esses dias eu estava passeando pelo Netflix, eu vi um trailer de um coaching, coaching, bem famoso dos Estados Unidos. E estava uma multidão assim, tinha bastante gente também, assim, eu vou falar, tinha um cara que estava com sabe aquela cara de paisagem? A pessoa está no lugar, mas não está. Tem gente aqui na igreja assim, eu não vou apontar não, então dá uma despertada aí. Mas tem cara que fica com cara de paisagem assim, ó, tá dormindo. E lá também tinha um cara que estava com uma cara de paisagem. E esse coaching, esse rapaz, esse treinador, esse profissional, ele virou pro cara, ele falou algumas palavras em inglês, né? Misericórdia. Em inglês, precisa de um professor de português, né? E ele falou tipo algo como: você é vencedor. E o cara ficou com uma cara meio, se for olhar as coisas, eu não sou assim. Ele: não, você é vencedor. Ele já começou a mudar a feição. Talvez eu sou um vencedor mesmo. Talvez eu seja, já que ele está falando. E ele: você é um vencedor. Você é um vencedor. Ele: eu sou um vencedor. E ele começou a se alegrar: eu sou um vencedor. E as pessoas que estavam do lado: você é um vencedor. Você é um vencedor. E ficou uma loucura. Daqui a pouco pegaram aquele cara e jogaram ele para cima. Ele é um vencedor. Eu falei: misericórdia, o que é que está acontecendo? Está precisando de um culto de libertação nesse lugar? Mas as pessoas estão tão perdidas que elas procuram. Tem tanta gente que vai para a igreja com a mentalidade de ouvir assim: hoje eu vou ouvir do pastor quem eu sou. Congressos até que nem esses, as pessoas às vezes: eu quero saber a minha identidade, eu quero conhecer. Pessoas que vão focadas nisso. E quando a mensagem vem para bater não, né? Para usar o cajado, para trazer você mais para perto, voltar para o caminho, aí você reclama. Mas as pessoas elas vivem num confronto dentro de si, a tal da crise da identidade. Talvez se eu fizesse uma pergunta: quem você é? Haveria diversas respostas. Dentro da igreja a gente poderia falar: eu sou filho, eu sou servo, eu sou amigo de Deus, eu sou menina dos olhos do Senhor, eu sou chamado, eu sou escolhido. Você poderia se conhecer ou então se declarar como você quisesse. Mas a realidade é que sim, até dentro da igreja existe uma confusão de valores, uma confusão de identidade. Nós mesmos, eu reconheço que eu mesmo, eu não sei direito quem eu sou. Porque eu acredito que qual é o seu propósito? O porquê que você está aqui na terra? É uma pergunta que só pode ser respondida logo depois que você souber quem você é. Porque sabendo quem eu sou, sabendo as minhas limitações, sabendo o que eu posso e o que eu não posso fazer, então sim, eu vou saber o meu propósito. Tem muita gente que está sentada num banco, que nem o seu, talvez até você mesmo. Tem muita gente que nos assiste pelo YouTube, né? Que também não sabem quem são. Estão anos e anos na igreja, não sabem quem são, eu não sei qual é o meu propósito. O meu propósito é cantar. Não, daqui a pouco a pessoa não quer mais cantar. Agora eu quero tocar. Não quero mais tocar. Agora eu quero dançar. Não quero mais dançar. Agora eu quero pregar. Fica um jogo de tabuleiro, sabe? A pessoa toda hora está num lugar. A pessoa está perdida. A gente vê gente aí no mundo aí fora. Talvez na sua família exista alguém assim. Na minha existe. Gente que não sabe o que faz. É tudo. A pessoa é fotógrafo, daqui a pouco a pessoa é arquiteto, daqui a pessoa é engenheiro civil, daqui a pouco a pessoa é gogoboy, é barman, daqui a pouco a pessoa está perdida, ela não sabe quem ela é, ela não sabe qual o propósito dela nessa vida. E muitas pessoas passam dessa vida para outra, para a morte, sem saber responder.
Porém, como seria bom se o mundo entendesse. Eu não digo que é errado você procurar um psicólogo. Eu não digo que é errado você procurar um coaching. Eu não digo. E a essas palestras, vem participar do IPD, venha, é bom. Mas se o mundo entendesse, de uma vez por todas, que a Bíblia ela nos dá um jeito muito mais simples, muito mais fácil. Abra comigo em Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, capítulo 11, versículo de número 33. É um trecho que é cantado pela igreja. Tem canção do Diante do Trono, tem do Ministério Zoe. Coisa de Deus, coisa linda. Olha só, Romanos 11, versículo 33, perdão. 11:33. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos. 34. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? 35. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Olha a resposta aqui no 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Paulo ele dá a resposta para uma sociedade que está perdida. Paulo ele dá a resposta para uma crise de identidade em todos os seres vivos na terra. Se as pessoas entendessem a profundidade de Romanos 11, versículo 36, elas seriam mais felizes, elas saberiam as suas limitações, elas conheceriam a si mesmas, elas poderiam responder quem eu sou, qual é a minha identidade, e consecutivamente elas saberiam qual seria o propósito dela nessa terra. Se as pessoas do mundo todo pudessem entender a revelação da palavra de Deus, de Romanos 11, 36, todo mundo seria feliz, é sério. Porque Paulo, ele mata aqui, mata na paulada, assim, você fica até zonzo. E esses dias eu estava lendo um livro, eu faço bastante propaganda desse livro, eu não ganho nada, né? Mas já falei, o pastor já comprou, a gente já está sonhando, talvez a gente faça uma série no ano que vem. Mas o livro se chama O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer. E teve uma frase que lembra daquela luta do Anderson Silva e do Vitor Belfort, que ele só deu uma pesada assim, ó, pá! Minha esposa fala que qualquer dia eu vou chutar, eu vou cair no altar. Qualquer coisa eu caio e já rolo no mistério assim, ó, aleluia. Mas lembra que só deu só uma e o Vitor Belfort já caiu na lona. 1, 2, 3, o Anderson Silva campeão. Foi a mesma coisa. Eu li a frase, eu já levei uma pesada, já fiquei meio tonto. Falei, que frase? A.W. Tozer, ele diz o seguinte: o primeiro passo de uma igreja em declínio consiste em abandonar a sua opinião elevada sobre Deus. Traduzindo, uma pessoa que está fadada ao fracasso, uma pessoa que está condicionada à ruína, que está levando a sua vida para ser destruída, uma pessoa que está perdida na vida, o primeiro passo para que ela entre nessa ladeira sem freio, é ela abandonar uma opinião, ela abandonar um conhecimento mais profundo de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 11:36? Pois todas as coisas vêm dele, acontecem por meio dele e são para ele. A pessoa que tem uma crise de identidade, que ela não sabe quem é, o problema não está em não saber quem a pessoa é, o problema está em saber quem Deus é. Essa semana eu fiz uma pesquisa que não deu muito certo. Sabe aquela enquete no Instagram? É que eu não sou famoso, então não ia dar certo mesmo. Mas eu coloquei lá: quem Deus é para você? E coloquei aquele quadrinho de perguntas, de resposta. E veio um número esmagador, gigantesco de pessoas. O celular até travou. Veio 6 pessoas que responderam apenas. Eu falei, é que o resto estava tudo orando e ninguém viu. 6 pessoas. A minha mãe, meu pai, tô brincando, foi não. Eles não têm.
Mas, e as pessoas responderão: quem Deus é para mim, Deus é tal coisa, Deus é tal coisa. E é engraçado porque se eu fosse perguntar aqui para cada um, fosse escrever num papelzinho, todo mundo teria uma resposta diferente. E o ruim, sabe o que é? É que nós selecionamos o Deus a quem nós servimos. É impossível a gente dividir Deus. É impossível. Ele é indivisível. Ele existe por Ele mesmo. É impossível. Mas o ser humano tenta. Porque o ser humano tenta se relacionar com Deus de forma seletiva. Ou seja, é igual eu já falei uma vez aqui. Eu fui fazer um exame, era endoscopia, eu nunca tinha feito. Para mim eu já falava assim: endoscopia, eu estou morrendo. Deve ser alguma coisa. O médico não quis me dizer, mas é um sinal. Se eu falar para alguém que conhece, vai falar: ih, Deus o tenha. E eu fui. Aí no dia, antes de ir, eu peguei a Bíblia e falei assim: Deus, fala comigo. Eu já falei isso aqui. Fala comigo, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu pensei que era tipo aquelas caixinhas de promessa, né? Eu abri. Aí quando eu abri, eu procurando aqui, a morte do rei, sei lá, Ezequias. Eu não lembro quem era o rei. Eu falei: não, peraí, Deus, não. Não, a morte não. Se fosse a vida, aí era um sinal. Aí eu fechei de novo, falei: não, estava errado, não estava conectado. Rediscando. Agora vai, Jesus, abri de novo. Sério, a morte de outra pessoa, eu não lembro quem foi. Talvez foi outro rei, mas foi a morte também. Foi, pelo amor de Deus, a morte. Não, Senhor, o coração já está tudo. Falei: não, Deus, eu vou morrer de infarto assim, né? Aí falei: não, vou de novo. Aí eu abri de novo. Aí esse eu lembro, aí eu abri a morte do rei Salomão. Eu falei: ah, não, Deus, quer saber? Eu vou embora, segurando a mão de Deus e vai. E a gente é seletivo, porque quando a gente está na internet, a gente quer ouvir uma palavra, uma ministração, você faz isso, eu faço também. A gente procura o tema mais bacana, né? Você não procura assim, levando chicotado, não é? Alguém procura como destruir a vida? Não. Como morrer? Não. Mensagem que morra para o mundo. Ah, ninguém gosta muito dessas daí, não. Eu gosto, viva intensamente a sua vida, viaje, conquiste. São mensagens assim que são boas. Você vê igrejas e igrejas lotadas de pessoas que querem isso. Se relacionam com Deus de uma maneira seletiva. O Deus de amor eu quero. O Deus que pune o pecado, esse eu não estou muito afim não. Esse é do mal. É aquele negócio, as pessoas, eu não gosto de ler o Antigo Testamento não, Alex, porque eu vejo Deus muito cruel, eu vejo um Deus muito mau. Eu gosto do Novo Testamento, que amo os outros, tem que perdoar os outros. Tem gente que quer rasgar o Antigo Testamento, porque enxerga um Deus cruel. E isso é uma visão errônea da palavra de Deus. Charles Henry Spurgeon, que foi um grande homem de Deus, o príncipe dos pastores, ele diz o seguinte, olha só, eu gosto bastante dele. Ele diz: aquele que crê em Deus, aquele que não crê que Deus punirá o pecado, também não crê que Ele perdoa o pecado através do sangue expiador. Creia na punição do pecado, mesmo que ela seja apavorante. O ato de desacreditar em Deus quanto a uma questão o levará a desacreditá-lo em outras. Ou seja, eu quero me relacionar com Deus bondoso, mas com Deus que é justo, e um Deus que talvez até que seja para me ensinar, até que seja para me abençoar lá na frente. Talvez Ele faça eu passar 40 anos no deserto. Esse Deus eu não estou muito afim. Eu prefiro Deus bondoso, que me dá agora. Eu dou 3 pulinhos, dou 2 rodadinhas e aparece, né? Tem gente que se relaciona assim com Deus. Eu faço uma campanha de 7 dias e aparece R$1 milhão na minha conta. Ah, eu quero. Mas o que fala: acorda cedo, vai trabalhar. Aí esse aí, Jesus, não tem um jeito mais fácil não. Somos seletivos no nosso relacionamento com Deus. Isso nos leva a entender Deus de uma maneira totalmente errada.
O apóstolo Paulo, ele está completamente cheio de razão ao dizer que são grandes as riquezas, o conhecimento, a sabedoria de Deus, a ponto de ser insondável, a ponto de nós compreendermos. O ser humano nunca entenderá a grandeza ou a forma completa de Deus, as profundezas, a gente nunca vai entender. Os caminhos que Deus faz são confusos para nós. A Bíblia, ela tem um conceito de sucesso totalmente diferente da sociedade. A sociedade fala que um homem bem-sucedido é quem? É um empresário rico, que tem várias empresas, que tem carros, que tem mulher, que tem filhos. É uma pessoa super bem-sucedida, não é verdade? Não é verdade? Sim ou não? Mas a Bíblia fala ao contrário. Porque a maior vitória que um homem já conseguiu foi a da cruz. O sucesso que Deus tem é totalmente contrário ao sucesso da sociedade. Porque quando Deus olhou do céu e viu toda a sua obra completa, a obra da redenção completa, a Bíblia fala que Ele se alegrou. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ou seja, meu filho morreu, foi crucificado, foi agredido, foi chutado. A gente vai celebrar a ceia do Senhor em memória dele. Meu filho padeceu na mão desses pecadores, agonizou, mas deu certo. Vitória, vencemos. Tanto que ele ressuscita no terceiro dia. Ele venceu até a morte. O conceito de Deus para sucesso é diferente. Não vem falar que é igual. Não é. Porque a Bíblia nos ensina a negar a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz, a morrer para o mundo, a nascer para Deus, a viver por Deus, e se for necessário até no final da vida, a entregar a nossa vida em nome do Evangelho, em nome de Cristo. Conceito de sucesso totalmente diferente. Mas nós nos relacionamos de maneira seletiva. É difícil pessoas que querem, e você vê pessoas que querem conhecer a Deus de verdade. Independente como que Deus vai se revelar a ela, independente por quais caminhos que Deus vai se revelar a ela, é difícil ter pessoas que querem sim ter um conhecimento real de Deus. Eu tenho estudado há um pouco tempo, não faz muito tempo não, comecei esse ano a estudar mais sobre a palavra, mas comecei a fazer teologia pela internet. Tem gente que fala que teologia fica doido. Você fica doido sim, sabe por quê? Porque você começa a perceber a grandeza de Deus, que às vezes não é ministrada dentro das igrejas. Porque quando você conhece a Deus, você fala assim: Ele é muito grande, Deus é grande, eu não consigo falar o tamanho dele, não é esse não, Ele é muito grande. Aí você fala: eu sou pequeno. Deus, Ele é muito poderoso. Aí você olha para Deus e fala: Ele é poderoso demais, o Todo-Poderoso. E eu não posso nada, porque se for pelas minhas mãos eu não vou fazer nada, eu não consigo fazer nada. Deus, Ele é muito sábio, Deus, Ele conhece tudo. Aí você olha para você e você fala assim: eu não sei de nada, eu tenho que perguntar para Deus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que saber. É igual eu falei, o sinal disso é quantas pessoas perdidas tem aí fora. Pessoas que batalham a sua vida toda para ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, e quando termina se suicida. Pessoa que não sabe quem é, qual é o seu propósito, porque não conhece verdadeiramente a Deus. O A.W. Tozer, no seu livro, No Conhecimento do Santo, ele fala: é impossível manter práticas morais sólidas e atitudes corretas enquanto a nossa própria ideia de Deus se mantém errada e inadequada. Jesus Cristo, Ele nos ensina o seguinte, abra comigo no Evangelho de Cristo, que Mateus escreveu. É o Evangelho de Cristo, não é do Mateus não, ele só escreveu. Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 22. Jesus falando agora. Jesus. Mateus 22, todos acharam? Versículo 36. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? São pessoas que queriam pegar Jesus numa armadilha. Eram os estudados da época que queriam pegar Jesus numa armadilha. Mas isso também mostra o quão perdidos eles estão.
Porque por mais que eles estavam querendo fazer maldade, eles queriam fazer uma armadilha, por que eles mesmo não respondiam, né? Não fica atormentando os outros. Mas vamos lá, 36, mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Versículo 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. É uma receita que Jesus nos ensina. Ame primeiramente a Deus com tudo que você é, com os seus pensamentos, com as suas obras. Ame ao Senhor, busque a Ele, anseie pelo Senhor com tudo que existe dentro de você. Jesus ensina isso. Esse é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39, isso. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Todas as leis e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, o primeiro qual que é? Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu conhecimento, com tudo que existe dentro de você. Aí ele fala, e o segundo mandamento é: ame ao seu próximo. Isso aí indica ação. A ação do ser humano, amar o seu próximo. Mas antes ele fala assim: como a ti mesmo. Não dá para amar o próximo se a pessoa não se conhecer. Você entende isso? Não dá para amar o próximo se eu não quero bem a minha vida. Se eu quero tacar minha cabeça aqui no chão, tudo bem que abrir uma cratera aqui, ia parar lá na... É um cabeção, né? Misericórdia. Deixa para lá. Mas se eu quiser bater de cabeça aqui, se ela rolar pela escada, isso mostra que eu não me amo. Não é verdade? E como que eu posso amar o meu próximo se eu não entendo o valor que eu tenho também? Ou seja, Cristo ele nos fala, conheça a Deus primeiro. Busque a Deus primeiro, de todo o seu coração. Automaticamente. Isso é automático. É sério, isso é automático. Buscar a Deus primeiro, com todas as suas forças, e querer conhecê-lo, automaticamente você vai ser revelado sobre quem você é. Automaticamente. Se eu poderia dar uma dica, o Rafa vai querer tacar o computador em mim. Não queira saber quem você é. Desista. Desista de saber a sua identidade. Poxa, eu vim no congresso sobre identidade, e agora esse maluco aí em cima está falando para desistir de saber? Desista de saber quem você é. Foque somente em Deus. Eu quero saber quem é Deus. Eu quero conhecer Ele.